Como regra geral, quanto mais tempo passamos pensando no passado e no futuro, mais ficamos presos recriando o passado e as emoções negativas que o acompanham. O maior dreno está nas emoções e na autocrítica sobre as emoções que se desencadeiam. Emoções são pura energia. Elas são simplesmente movimentos da força da vida, para cima ou para baixo no sistema. A palavra emoção vem do latim motio, que significa movimento. Se deixarmos que sigam seu curso, as emoções vêm e vão facilmente. Uma emoção com carga negativa consome energia, enquanto uma emoção carregada positivamente potencializa a energia. Quando nossa força vital está alta, somos menos críticos em relação às nossas emoções e permitimos que elas venham e vão como uma ondulação na água. No entanto, quando a força vital está baixa, uma emoção negativa pode criar uma fenda profunda, como o Grande Cânion. Toda emoção negativa é uma resposta ao passado ou ao futuro, nunca ao momento presente. Observe a raiva. Ela é sempre sobre algum acontecimento, situação ou pessoa de que você não gosta e que se recusa a aceitar. Já a ansiedade surge quando você está se preocupando com a possibilidade de algo dar errado no futuro. Não chamamos essas emoções de negativas porque elas sejam ruins ou erradas em si mesmas, mas porque criam perturbações na mente que afetam negativamente sua energia, sua perspectiva e sua qualidade de vida. Pense no que acontece quando você está irritado ou triste. Você fica com mais energia e foco, ou distraído e tenso. E quando sente alegria ou amor, como isso afeta sua energia e seu foco? Uma emoção positiva é chamada assim porque aumenta e reabastece sua força vital. Ela o traz de volta ao momento presente. Quando está tomado pela gratidão por um ente querido ou recebe boas notícias, perceba que você passa o resto do dia com mais resiliência, entusiasmo e energia. Os rishis perceberam que tudo o que queremos na vida está diretamente relacionado à nossa capacidade de nos desapegarmos do passado e do futuro e retornar ao momento presente. Esse é o caminho espiritual. É todo o propósito de praticar yoga, meditar, fazer terapia, aplicar técnicas de redução do estresse e realizar todas essas coisas com as quais procuramos melhorar a nós mesmos. Na medida em que a mente está no presente, experimentamos tudo aquilo que queremos na vida: felicidade, amor, conexão, clareza, foco, vitalidade, a sensação de estar plenamente vivo. Quando não estamos presentes, sentimentos e momentos positivos são fugazes. Para voltar ao exemplo do casamento, decidir se casar pode ser uma das experiências mais felizes da sua vida, mas leva apenas algumas horas ou alguns dias para a mente entrar em cena e dizer: "Cara, eu espero que isso dure." Ou você começa a ficar com medo de não conseguir pagar a cerimônia. Talvez algo em seu parceiro ou parceira de repente passe a aborrecê-lo constantemente. Você perceberá que isso acontece ainda mais rapidamente quando o sistema está esgotado. Se os níveis de energia estão baixos, a mente fica ainda mais presa na jornada do passado e do futuro, e isso traz mais pensamentos e emoções negativas. Como resultado, a experiência positiva se torna ainda mais curta porque você não consegue estar presente para ela. Você gostaria de poder aproveitar o momento, mas a mente está apegada demais a outro lugar para desfrutar o aqui e agora. Quando pensamos no passado, podemos sentir saudade ou amor ao refletir sobre as coisas boas que aconteceram. Mas é nisso que a sua mente se demora? Provavelmente não. Ela rapidamente gravita
para o que não foi tão bom assim. Nós nos fixamos nas dificuldades do passado, que geralmente trazem sentimentos de raiva, arrependimento, culpa e acusação, o que eu chamo de espectro da raiva da emoção. A raiva está sempre relacionada a algo que aconteceu, nos desagradou e não conseguimos aceitar. Ela começa com impaciência, aborrecimento e irritação, transformando-se em ainda mais agitação e frustração, e finalmente em raiva explosiva, hostilidade, fúria e violência. E isso é apenas a fase 1. E depois, o que acontece? Digamos que você ficou com raiva do seu marido ou dos seus filhos. Depois da explosão, o que geralmente surge é um sentimento de arrependimento. Com isso, entramos na fase 2. Sei que estou cansada e foi um dia longo, mas eu não deveria ter gritado com meus filhos. Eu não quero que eles cresçam me odiando. A fase do arrependimento começa com um questionamento sutil do momento que já passou. Se nesse instante você fosse capaz de dizer: "Ah, bem, fiquei com raiva, perdi a paciência e gritei com as pessoas que amo", você se desculparia e iria em frente para o momento seguinte. Mas você não deixa para lá. Você apenas continua se questionando e se lamentando pelas suas ações. Por que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter agido assim. O que há de errado comigo? Se você não parar na segunda fase, esse questionamento aumenta, levando à fase 3, culpa. Não se trata mais de apenas questionar. Agora, há a autocrítica. Você se menospreza e se sente defeituoso ou inadequado. Então começa a duvidar do seu valor próprio. Na fase da culpa, você usa a sua energia contra si mesmo para se punir. Você começa a eternizar seu comportamento. Eu sempre faço isso. Deve haver algo de errado comigo. Por quanto tempo você pode seguir se punindo? Em algum momento não há mais energia para continuar batendo em si mesmo. O corpo e a mente estão machucados. Você fica dizendo a si mesmo: "Eu sou ruim. Eu não sou uma boa pessoa. Sempre faço besteira." E então reabsorve toda essa negatividade direcionada a você. E isso leva à fase 4. Acusar e culpar os outros ou as circunstâncias. Você começa a precisar justificar as suas ações e fazer algo para aliviar a própria culpa. Então cria histórias, explicações e razões para ter feito o que fez. É uma maneira de tentar se livrar do enorme peso da culpa. Fiz aquilo porque meu marido me deixou com raiva. Fiz aquilo porque é o que minha mãe costumava fazer comigo quando eu era criança. Fiz aquilo porque o trabalho anda muito estressante ultimamente. Não estou afirmando que esses motivos não sejam válidos. Eles podem ser sim, mas você fica repetindo-os para si mesmo apenas para conseguir suportar a culpa. Na maioria das vezes você começa se culpando, mas isso só é possível por algum tempo. Depois é inevitável apontar o dedo para alguém ou outra coisa. E se fizer isso por tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde o ciclo dará a volta e você recomeçará a se culpar. Aqui está a pior parte disso tudo. A cada vez que o ciclo da raiva se repete, ele se torna mais intenso. Você vai um pouco mais longe no espectro da raiva. A irritação se torna frustração, a frustração se torna hostilidade e a hostilidade se torna fúria. À medida que você vai mais fundo no espectro, a menos que você encontre uma maneira de rejuvenescer e voltar ao centro, os pensamentos e as emoções da raiva vão se tornando mais fortes e passam a consumir cada vez mais energia. Quanto mais baixo estiver seu nível de energia, mais você ficará preso nesse ciclo. É bem possível ficar preso num ciclo de raiva por causa de uma única situação por anos e até mesmo décadas, embora você não possa fazer nada para mudar a situação. Você pode dizer que está olhando para o passado para aprender a lição,
mas se tivesse realmente aprendido a lição, não estaria mais sentindo raiva e ressentimento. No momento em que você aprende a lição, em que encontra significado na situação, sua energia se inverte. Você se sente expandido, entusiasmado e empoderado, pronto para se libertar do passado e seguir em frente. A raiva naturalmente desaparece e você volta ao momento presente, pronto para viver agora mesmo. O teste para ver se você aprendeu uma lição do passado é: você está feliz com o fato de ter crescido ou continua lamentando e reclamando do que deu errado? No ciclo da raiva, o estágio mais arrastado, o que mais consome energia é a culpa. Essa é uma das emoções mais tóxicas e desgastantes que podemos experimentar, capaz de manipular e alterar nossa estrutura celular, e é provável que até mesmo influencie a expressão de nossos genes. Estudos mostraram que pessoas que têm tendência a desenvolver o sentimento de culpa têm maiores quantidades de marcadores inflamatórios conhecidos como citocinas, que contribuem para uma enorme variedade de doenças crônicas. Há alguns anos, um querido amigo foi diagnosticado com leucemia, uma semana depois de terminar a quimioterapia. Ele passou por uma recaída agressiva do câncer e seus médicos acabaram recomendando um transplante de medula óssea. Descobriu-se que o médico que liderava seu transplante fizera extensos estudos no sítio nuclear de Chernobyl, examinando os impactos da radiação sobre a saúde. Ele estudou como algumas pessoas desenvolvem cânceres agressivos resistentes ao tratamento, enquanto outras passam pela quimioterapia e permanecem saudáveis por muitos anos. O que ele descobriu foi que as emoções desempenham um papel enorme na progressão e na recuperação da doença. Sua teoria é que a culpa faz nossas células e nossos genes sofrerem uma mutação que enfraquece a função imunológica e todo o sistema corpo-mente. Curiosamente, meu amigo era alguém que lutou com uma enorme quantidade de culpa ao longo da vida. Muitas vezes, usamos a culpa inconscientemente como forma de manter um comportamento ruim. Se você se sente culpado por alguma coisa, sua mente considera isso um sinal de que você não é tão mal assim. Sentir-se mal com o que aconteceu cria um certo distanciamento em relação à ação, oferecendo a você uma justificativa sutil para continuar com o mesmo comportamento e a mesma mentalidade condicionada. Você tem duas escolhas melhores aqui. 1. Pare de se sentir culpado, simplesmente faça o que quiser e aceite as consequências. Ou 2. Pare de pensar sobre isso e simplesmente mude seu comportamento. Se você fizer alguma dessas duas coisas, voltará ao momento presente a partir de um lugar de aceitação. Mas não, em vez disso, continuamos repetindo o mesmo comportamento e nos sentindo culpados. O ciclo é mais ou menos assim. Eu fiz algo ruim, mas me sinto mal com isso. Não sou tão mal assim, então deixe-me continuar fazendo. Isso é um exemplo do que é estar totalmente preso no passado, separado de sua própria vitalidade, de sua potencialidade e dos seus sentimentos. Deixe-me esclarecer. Muita culpa leva à desconexão e ao distanciamento em relação ao próprio coração e aos próprios sentimentos. Eu vejo isso o tempo todo nos perfeccionistas. Eles estão presos em um ciclo tóxico de raiva voltado a eles mesmos. Frustração, acusação e culpa. Eu me lembro de quão presa estava nesse ciclo antes do retiro do silêncio. De vez em quando, ele ainda ergue sua cabeça feia, embora não tanto quanto antes. Perfeccionistas são pessoas que sentem raiva de si mesmas, mas uma raiva muito reprimida e submersa. Ela se manifesta como frustração e rapidez em julgar a si e os outros silenciosamente. Mais cedo ou mais tarde, quando há toxicidade demais dentro de si, você precisa liberá-la.
culpando os outros ou internalizando tanto a culpa que acaba se isolando das pessoas. Essa é uma maneira infalível de ficar com energia zero, criando nem mesmo uma vida morna, mas uma vida morta. Você já reparou que os perfeccionistas não são muito criativos? Ninguém quer um deles à frente de seu departamento de inovação. Eles fazem o que precisa ser feito, mas não são muito bons em gerar novas soluções e possibilidades. Um perfeccionista simplesmente não tem energia, clareza ou espaço mental para brincar com ideias ou criar algo novo, porque grande parte de sua energia mental está sendo consumida pelo passado. Eles até podem ser bem-sucedidos, mas pagam um preço alto por seu sucesso. Estresse crônico, problemas de saúde, ansiedade e depressão, isolamento e, por fim, esgotamento.